Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando agora nosso último encontro, né, do primeiro ciclo formativo em Ecologia Integral. Só para poder lembrar, né, você que se inscreveu para receber o certificado deve responder os questionários de cada eixo temático, né, e a avaliação do ciclo, tá bom? Não esqueça de fazer alguma pergunta ou comentário aqui no chat, né, do YouTube durante a transmissão de hoje. Agora você, mediação do nosso ilustre Saad Zogueib, sobrinho, que faz parte da primeira geração dos focolarinos do sul do Brasil, né? Ele esteve em todas as regiões do Brasil, de norte a sul, em alguns países como Portugal e Itália, tá? Primeiro ciclo formativo nacional em ecologia integral, ele é uma realização do grupo ConectaVet com apoio da rede internacional de profissionais atuantes nas ciências ambientais, a EcoOne. Transmissão é do Giovana Cruz e do André Marinho. Saad, boa noite, muito obrigado aí pelo seu aceite, e a meditação, aqui a mediação é toda sua, é toda por sua conta agora, Saad, boa noite aí, obrigado. Quem agradece sou eu, Flávio e todos, uma alegria muito grande estar envolvido nesse evento, que teve uma repercussão muito além daquilo que se podia esperar. A gente percorreu, né, no tempo previsto, até hoje, demonstrar que é possível, sem dúvida, realizar um diálogo entre o conhecimento científico, que tem uma parte fundamental na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e uma profunda identificação com o carisma da unidade que foi colocado no coração de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares. Se nós queremos chegar a construir, de fato, novas soluções de maneira coletiva para a crise socioambiental contemporânea, devemos fazer a nossa parte. Nesse método, ver, julgar, refletir e agir, podemos estudar juntos com o documento Casa Comum, Laudato Si, que convida todos os homens de boa vontade a responder ao clamor da Mãe Terra. Por isso tivemos a contribuição de Flávio Nunes, Suzana Moreira, o grande amigo Edson Barbieri, João Paulo Angeli. Também foi possível constatar a insustentabilidade das bases do nosso modo atual de produção e consumo, centradas no lucro e no desperdício, através da contribuição de Teresa Serracene, Daniel Santos, Carolina Herhart e Luísa Danardini. Vimos também, à luz do carisma da unidade, a referência, a ligação com toda essa realidade. De fato, o carisma é um carisma para a contemporaneidade, para os nossos tempos, para esses desafios. Na verdade, um carisma é uma síntese de luz e de convergência para que se encontrem crentes e não crentes, pessoas sérias e de boa vontade na causa comum de transformação do mundo, do homem todo e de todos os homens, né? Como já foi referido em várias circunstâncias. Aqui, então, tivemos, da parte do movimento, a participação da Sandra Ferreira, da Lívia Negrão, Paulo Reck e do Nivaldo Farias. Cada um deu uma sua contribuição específica, assim como os outros, no âmbito especificamente científico das ciências ambientais. Hoje a gente vai concluir a nossa partilha, a nossa conversa, com dois convidados muito especiais, pessoas profundamente
envolvidas nas argumentações e nos projetos ambientais. Moema Wieser e Valdir Fernandes. A Moema, a querida Moema, foi facilitadora do Tratado de Educação Ambiental no Rio 92, um evento de grande repercussão. Ela atua de maneira significativa na divulgação da Carta da Terra. Seu último livro, feito com Marcelo Grondin, seu esposo, é sobre o maior genocídio da história da humanidade. Mais de 70 milhões de vítimas entre os povos originários das Américas. Resistência e sobrevivência. Um título incrível. Foi também indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2005 e atualmente mora na cidade de Toledo, no oeste do Paraná. Também teremos a contribuição do prezado Dr. Valdir Fernandes, que é cientista social, doutor e mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi pesquisador da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular livre da Universidade Tecnológica, deve ser em Curitiba, no estado do Paraná. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 3 edições, tendo sido premiado em primeiro lugar na categoria Educação e Pedagogia, com a obra Práticas de Interdisciplinariedade no Ensino e Pesquisa em 2015. Eu fui convidado, meu nome é Saad, não é Zogueibe. Eu farei 3 rodadas de pergunta para cada um dos nossos convidados. E vocês que nos estão seguindo podem intervir pelo chat com perguntas ou comentários, pois iremos ler ao vivo. Como se vê, se trata de duas figuras ilustres para fechar esse nosso ciclo de educação ambiental. Então, poderiam contar um pouco qual foi o momento, o fato que contribuiu para iniciar o seu processo individual em acreditar que o mundo ao seu redor precisava ser mudado? Como se deu essa transição? Então, 10 minutos para cada um, para nos enriquecerem com as suas próprias experiências. Podemos começar com a Moema, então? Sim. Oi, Moema, boa noite. Vai ligar o seu áudio. Deu? Agora deu. Deu, Moema, deu. Boa noite a todas e todos, e minha saudação bem especial para quem organizou esse ciclo. Achei muito interessante. Tomara que vocês repitam outros similares, né? Assim, muito bem preparados. Eu, infelizmente, não tive condição de acompanhar como eu tinha pensado fazer. Falei com a Fátima, mas está na hora de ter muito mais gente formada nesse sentido que vocês estão trazendo, né? Da ecologia integral, porque a Terra está nos dizendo claramente que a gente tem que mudar e não podemos ficar numa visão compartimentada, principalmente da questão ecológica, né? Então, estou muito feliz de ter sido convidada e agradeço. Vou tentar colaborar. Não me considero uma cientista, né? Eu sou, de fato, uma educadora popular. Fiz o mestrado em Ciências Sociais, né? Tenho algumas publicações, mas
o meu barato, como se diz, né, é ser educadora popular socioambiental. Eu tive vários momentos, eu acho, assim, de pensar que o mundo tinha que ser diferente, né? Acho que um momento foi quando eu conheci o Focolare também. Eu estava numa congregação que estava se renovando, que, por sinal, tinha sido criada no século XVII e já tinha como lema essa questão da unidade, né? Mas a gente tinha, né, enganchado realmente em outros caminhos e tinha virado uma congregação de muitos hospitais, muitas escolas e toda essa dimensão, né, do testemunho da unidade tinha ficado um pouco para trás. E eu fui responsável pela condução do ajornamento e uma das pessoas em que me inspirei muito foi Chiara Lubich. E desde lá eu tenho muita admiração pelo carisma, né? Eu acho que é uma coisa que tem que, assim, sempre cuidar com tanto cuidado, né? Depois, quando eu voltei de Roma, eu tive a oportunidade de ser indicada para trabalhar no Nordeste com grupos nossos que iam do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para contribuir com o que era solicitado principalmente por bispos, né? Aí eu tive a oportunidade de estar no Maranhão, Bahia, Pernambuco e trabalhar com as equipes de Paulo Freire e de Dom Helder Câmara. Eu acho que ali não preciso nem comentar muito com vocês tudo o que eu aprendi e que entendi de que era importante, né, para poder, né, se pensar num mundo diferente. Então, foi a partir dali que eu me tornei uma educadora popular e continuei assim, mesmo depois que eu saí da comunidade, né? Coincidiu que eu tive que embarcar para o exílio, né? Porque por conta desse trabalho que a gente fazia nas nossas comunidades, fui catalogada pelo Serviço Nacional de Informação dos Militares como informante internacional de Paulo Freire, o que era um pecado, né, grave naquele momento. E no exílio eu fiz o que podia, né? Eu sempre digo que qualquer moeda tem duas faces. Foi um período muito difícil de 7 anos, mas foi um período também que me abriu para outros horizontes e acho que entendi ali algo muito importante também na educação popular, que foi essa questão de como a sociedade está tão dividida, além de estar dividida em classes sociais, está dividida em todos esses blocos de poder que se criaram, né, de brancos sobre negros, de principalmente a primeira grande relação de dominação, subordinação entre mulheres e homens. E a partir daí eu comecei acho assim, minha inclusão no movimento social, principalmente a partir do movimento de mulheres. Mas, pelo social, fiz muita coisa errada também, porque não tinha essa consciência ambiental que eu fui adquirindo depois. A gente não tinha ideia do que significava colocar asfalto em cima dos córregos de São Paulo, por exemplo, né? E a gente fazia isso achando que, nossa, que maravilha, né? A gente está dando um espaço melhor para andar. A gente não tinha ideia, participava às vezes em reuniões fora de São Paulo, do que significava um manguezal, uma restinga, né? Achava que era um lugar meio sujo até. Toda essa questão da consciência ambiental, ela veio com o tempo, e principalmente quando eu trabalhei na Companhia de Saneamento Ambiental de São Paulo, né? Que aí sim, né, tive que entrar como profissional na questão do meio ambiente, principalmente a partir da questão do ar contaminado. E o primeiro trabalho que eu fiz foi em Bangkok, que naquele tempo, nos anos 80, era a cidade mais poluída do mundo, junto com Cubatão, Cubatão, que era a cidade mais poluída do mundo, junto com Bangkok. Então, aí, para mim, foi toda uma revolução pessoal, né? Que me levou a perceber como a questão social não era de jeito nenhum separada da questão ambiental. E foi nesse universo que eu continuei, né? Aprendi muito também no próprio movimento de mulheres, né? Com pessoas como Maria Mies, como Vandana Shiva, né? Que foram essas grandes propulsoras do ecofeminismo, toda essa relação muito forte, né?
de como se trata as mulheres da mesma maneira que essa relação da sociedade, né, de dominação sobre a natureza. Estou nisso até hoje, depois eu acho que tenho oportunidade de falar um pouquinho mais. Não, só... Eu não sei, já posso falar? O Saad acho que está falando com o microfone desligado. Muito obrigado, Moema. Eu fiquei muito feliz de saber da tua participação no método do pedagogo Paulo Freire. Eu também, antes de conhecer o movimento dos focolares, fui militante da ação católica e de movimentos populares, tendo tido a oportunidade também de alfabetizar empregadas domésticas, camponeses e pessoas do campo com a metodologia de Paulo Freire, que é um grandíssimo luminar, não é, da consciência crítica tão importante, que teve um seu momento de crescimento abruptamente interrompido por movimentos militares, golpes. Mas é como tu dizes, né? Tudo tem duas faces. É um processo que tem a sua continuidade desde que ele não se ideologize, né? O processo perde a sua força quando ele tem uma conotação ideológica, isto é, se substitui o processo que tem recursos próprios de superação, de reconstrução, de aprendizagem, por exasperações fundamentalistas, e isso traz danos, né? Não só para a ecologia no aspecto ambiental, como para a própria ecologia humana, perseguição, maus tratos, violência doméstica, violência sobre a mulher. Isso qualifica muito o currículo e a experiência da Moema, que vai, quem sabe, trazer quais novos elementos para nós. E agora vamos pedir ao Valdir, né, para dizer alguma coisa a respeito, né, do momento em que achou que poderia fazer algo, né, na transformação socioambiental. Bem, boa noite, então, a todos. Agradeço o convite da Fátima. É uma satisfação estar aqui com a Moema, uma pessoa que a gente estudou, né? O Edson Barbieri também, é outra pessoa que também foi um dos primeiros livros sobre meio ambiente que eu li, eu acho que foi o primeiro, né? E com o Saad, que eu não sei se lembra de mim, né? O Saad, lógico. Né? Nossa, que alegria, Valdir, você não imagina. Mas, assim, veja, a minha experiência está muito ligada também teve ligado ao movimento dos focolares durante muito tempo. A gente fez uma viagem uma vez com o Saad, lá em 1993, janeiro de 93, passando por Portugal, conhecendo o Mosteiro dos Jerônimos, não sei mais o quê. E perdemos alguém no caminho, depois achamos. Mas foi o retorno de 93, final de 93, que me levou a querer estudar ciências sociais. No primeiro momento, eu queria estudar relações internacionais, mas depois, indo em Brasília, eu conheci o Eduardo Viola, que é um professor argentino bastante conhecido, imagino que muitos devam conhecer, que trabalha na UNB, e em função dele eu acabei vindo para Santa Catarina e voltando para Santa Catarina, que é onde era a minha terra, e acabei indo fazer ciências sociais, e ali eu conheci o professor Hector Ricardo Leis, que é saudoso Ricardo Leis, ele faleceu há alguns anos,
e foi com ele tinha uma linha de pesquisa importante, eu logo que entrei na graduação já me envolvi com pesquisa, que se chamava, estudava religião e modernidade, e o impacto das religiões no mundo contemporâneo. Ele tinha uma tese de que as religiões eram muito importantes no mundo atual e que a gente estuda muito, e principalmente o cristianismo. Bom, é bom estudar os povos originários, mas o cristianismo tem uma importância grande no mundo e nós precisamos estudá-lo também em relação a essas questões. Aí tinha ligações com o Boff, em soma, foi uma das pessoas que foi ativamente na Rio 92 também, na organização, junto com Paulo Vieira, com tantos outros, né? Bom, e aí, para encurtar a história, eu acabei fazendo graduação ali e descobri essa questão ambiental com ele. Ele tinha um livro muito interessante, chama A Modernidade Insustentável, né? Onde ele fazia todo um apanhado a nível... Ele era um estudioso das relações internacionais, então, e me influenciou bastante isso, né? Bom, foi aí o germe dessa questão, né? Eu vinha da agricultura, eu tinha sido agricultor até os 17, 18 anos, vim para a cidade semi-analfabeto, praticamente, então, e aí foi um salto muito grande, essa coisa da graduação, e um salto muito grande também na percepção, porque a gente, quando vive no interior, Moema, eu sei muito bem o que você está falando, o mato é sujeira, né? O bicho precisa ser morto, né? E a gente não, mesmo, e acho que ainda muito hoje às vezes eu trabalho com pessoas da agricultura, e não, hoje muito mais esclarecidos, mas na época era um período bastante, digamos assim, inóspito e agressivo ao ambiente onde eu vivia, né? E fui descobrir isso na cidade, na Suíça, talvez, né, a importância desse processo. Bom, aí depois disso a história seguiu, eu acabei terminando Ciências Sociais, fiz um TCC, onde eu falo da influência de espiritualidades em relação à questão ambiental, tanto negativa quanto positiva, porque a negativa também existe. Nós sabemos que as tradições religiosas ajudaram a construir uma visão de separação da natureza, que ainda permanece até hoje, né? E depois, aí acabei indo mesmo para a pesquisa, me tornei acadêmico, fiz mestrado, doutorado, e tive a grande sorte de conhecer um professor que é uma pessoa muito importante para mim até hoje, que é o Arlindo Felipe Júnior, um engenheiro, uma pessoa muito influente na USP, e a partir de lá a gente acabei indo para Brasília, para a CAPES, e em 2011 a gente criou a área de Ciências Ambientais na CAPES, né, que é uma área específica, que hoje tem 160 programas de pós-graduação, que estão sob a batuta dessa área. É a área, talvez, a segunda, terceira, é menor do que as áreas de saúde, é considerada uma das maiores áreas, também uma das mais respeitadas internacionalmente, hoje, na curta vida, né? E a gente estruturou essa área, estruturou a avaliação, estruturamos uma série de coisas, trabalhamos muito, eu acabei ficando na CAPES até 2016, e depois voltei, fiz todo um ciclo aí de pró-reitor, de gestão na universidade, mas nunca abandonei a pesquisa. E, então, isso, eu me tornei professor lá nesse período, aí 2008, por aí, de lá eu venho trabalhando sempre com pesquisa. Tem um grupo de pesquisa que chama Núcleo de Avaliação, Núcleo de Pesquisa em Avaliação de Sustentabilidade, núcleo interdisciplinar. Hoje, tem alguns doutorandos meus aí, tem um grupo grande, acho que são 16 ou 17 orientandos atualmente de pós-graduação, mestrado e doutorado na universidade. E aí a gente está tocando algumas pesquisas. E essa ideia da discussão aqui, muito interessante, porque eu tenho uma das minhas doutorandas, a Aline, que está, inclusive, na sala, justamente está fazendo uma discussão sobre os pressupostos da sustentabilidade. O primeiro deles é a solidariedade. Então, não sei se eu passei do tempo.
uma alegria muito grande reencontrar o Valdir, que além de tudo, é um grande amigo. Depois eu perdi o contato, mas ele, com muita determinação, né, ele já dava sinais de uma percepção alargada daquela que poderia ser uma proposta do movimento dos focolares, que não se restringe a uma renovação puramente espiritual, mas eu que tive a oportunidade de partilhar presencialmente o que Chiara pretendia, o que ela considerava importante também, embutido na perspectiva do carisma, era a dimensão cultural, o impacto, né? A ação. Classicamente, a gente sabe que a natureza, a graça pressupõe a natureza, e Chiara acrescentava e a cultura. E nessa dimensão de cultura, ela sempre alimentou, né? De fato, tem a própria movimento ecológico, é uma expressão dessa sua compreensão, a meu ver, iluminada da espiritualidade, que não pode ser resignada, equívoca, passiva, desvinculada e dualista, como dizia muito bem o Valdir, né? Como se tratasse somente da esfera religiosa, sem nenhum impacto constitutivo na realidade social. Portanto, é uma alegria muito grande, né? Ver o Valdir. A gente somos amigos ainda, né? Não tivemos a possibilidade, mas fico muito edificado, né? Porque se realiza aquilo que também Chiara, quando estava viva, né, se empenhou a fundo. Teve um período em que todos nós, jovens, menos jovens, tivemos um período de exercitação ecológica, né? Recolher plástico, já está embutido na perspectiva da fé adulta, madura, a criação, não é? O mundo, o universo, né? Então, é uma alegria muito grande ouvir o Valdir no seu depoimento. Então, agora eu vou passar para a Moema, fazer uma pergunta, ela terá 5 minutos para responder. Moema, caríssima Moema, companheira, né? Como mencionamos anteriormente, o seu último livro lançado relata uma realidade tão atual que são os povos originários. Poderia nos contar um pouco o que levou você e Marcelo a escreverem este livro? Qual é a visão sobre o conceito bien vivir? Você tem 5 minutos, né, para responder. Muito obrigado. Bom, o livro surgiu do seguinte: Marcelo, meu marido, é sociólogo, né? Morou 17 anos na Bolívia como cooperante, primeiro como missionário, depois como cooperante internacional. E ele realmente entrou no mundo das populações indígenas, né? Inclusive escreveu uma gramática quechua, uma gramática em aimara a partir da experiência, e também com essa proposta de que missionários e técnicos que vinham de fora aprendessem o idioma do que são 63% da população, né, que fala quechua ou aimara na Bolívia. Mas um dia, preparando uma palestra, ele leu essa afirmação, que é de um grande estudioso americano, e ele afirmava isso, né, que houve mais, ele falava em 90 milhões de mortos, né? Mas daí ele disse, não é possível, vamos ver se de fato isso é verdade. E começou a pesquisar, e como nós vivemos no exílio em vários lugares, né? No Caribe, no México, nos Andes, agora no Brasil, só não vivemos nos Estados Unidos. A gente começou a trabalhar desde o começo, desde o que foi a chegada dos espanhóis aqui, primeiro nas ilhas, depois no continente. Foram 4 anos, e a partir, inclusive, de documentos de testemunhos locais, né? No caso,
principalmente Bartolomé de las Casas, a gente ficou assim horrorizado com tudo que viu, do que leu, e fomos pesquisando o que foi acontecendo e trabalhamos em 5 regiões, né? O Caribe, né? Depois o México e a América Central, os Andes Centrais, porque não dava para pegar tudo, o Brasil e os Estados Unidos. Está aqui nesse livro, e dá para ser também... Sim, perfeitamente, maior que síntese, sim. Dá para ser adquirido também pela internet, né? Mas o que é mais triste de tudo, e o Brasil nisso dá o exemplo maior, né? É como, até hoje, né? O genocídio não acabou, como também não acaba a resistência deles, né? E é graças a essa resistência que eles ainda sobrevivem, né? Como diz o Ailton Krenak, né? Essa pandemia está nos ensinando muita coisa, mas os brancos têm muito mais medo do que nós, porque nós tivemos que sofrer tantas epidemias causadas por eles, que a gente aprendeu a resistir. E a resistência vem muito nesse contato com a natureza que eles têm e que a gente foi destruindo por conta do desenvolvimento, crescimento insustentável, né? Como se o mundo fosse finito. Então, para nós foi assim um desafio muito grande ficar 4 anos em cima disso, né? Foi tão forte, gente, que a minha filha que mora conosco chegou um dia e disse: bom, vamos fazer um combinado. Quando chega na mesa, a gente não fala de índios, porque a gente estava demais, sabe? Cheia de ver tanta coisa que tinha acontecido e quase inacreditáveis, né? E acho assim que, nesse sentido, esse livro ele é atual, né? Para a gente, de uma vez, aprender também, né? Como se resiste, né? E como se sobrevive. E essa vai ser uma coisa muito grande que a humanidade vai enfrentar, porque nós chegamos a um tal ponto do processo de autodestruição da nossa própria espécie, né? Vamos ter que aprender como a gente refaz a nossa trajetória atual até para sobreviver, eu penso, né? E os indígenas têm muito a nos ensinar, né? Em outros tipos de sabedoria, né? Talvez, assim, como dizia numa palestra que eu escutei essa manhã, nós não temos religiões, nós temos tradições. E é tudo muito diferente do nosso, né? Porque o deles é oral, né? Não tem os blocos de doutrina que a gente tem e que às vezes também tanto podem nos abrir como podem nos encurralar. Então é muita coisa que a gente tem que aprender, eu acho assim, da sabedoria deles também. É uma sabedoria milenar. Muito obrigado. Se vê que você fala a partir de uma experiência vivida no campo, no meio da realidade, né? Com mãos tocando. É uma página triste, né? A dizimação implacável dos colonizadores, não é? Quer dizer, até em nome da evangelização, né? Um equívoco muito grande, não é? No sentido de levar a boa nova e, ao mesmo tempo, tratar tão mal o ser humano. Eu tenho muita simpatia por um autor, né, que foi muito lido na minha época, Teilhard de Chardin, que fala da relação ciência e fé, mas ele desenvolve uma linha de pensamento em que coloca como ápice da evolução material o ser humano, todos os seres humanos, o ser humano, o homem todo e todos os homens, sem discriminação, homens e mulheres, indistintamente, é a centralidade da perspectiva madura, inteligente da fé, porque senão ela se torna uma anestesia, uma legitimação fanatizada, não é? Como nós estamos assistindo nesse momento dramático em que talvez a pandemia é uma resposta forte, digamos, emblemática dos maus tratos que se deu
a natureza e a essas populações, né, que carregavam valores tão importantes, e a gente se apropriou, né, do monopólio das razões e da luz, etc., sacrificando vidas, né, sacrificando tradições, culturas. Não é? Um grande obrigado a Moema, porque toca, não é, a gente nessa causa, todos juntos, quem por uma motivação de caráter religioso, quem por uma motivação de caráter científico. Eu digo sempre que, atendo-me ao pensamento, que crentes e não crentes devem se unir, porque tanto um quanto o outro, não é, vive essa suspensão. E se for verdade? E se não for verdade? Bom, enquanto isso não se desfaz, vamos nos unir, né, nas causas do bem comum, de proteção do ambiente, da combate às desigualdades sociais flagrantes, terríveis, não é? Então, a contribuição da Moema é muito rica, muito bela, faz um bem enorme. Desculpe, eu esqueci de falar do Buen Vivir. Bien, muito bem. Vamos procurar esses livros, nós temos a obrigação de ler. Eu tinha muito só, bem. Falando da questão dos indígenas, né? Uma das coisas que a gente precisa realmente se debruçar para aprender é essa filosofia do bem viver. Porque ela tem muito isso, né, da relação primeiro consigo mesmo, depois com os outros, mas muito com a natureza enquanto Pachamama, como mãe natureza da qual a gente vive, se alimenta, e não podemos maltratá-la, né? E esse livro está em português. Bem Viver. O Bem Viver, é do Alberto Costa, ele é muito bom. Ele foi um dos que compôs a equipe do Equador, que inclusive, né, conseguiram colocar na Constituição essa questão, né, do bem viver. Infelizmente, né, depois os governantes não conseguem dar conta às vezes, mas é importante, né, que os direitos da Mãe Terra já são reconhecidos até oficialmente em alguns lugares. Muito bem, Moema. Obrigada. Então, agora vamos passar ao Valdir, né? Você poderia nos falar um pouco sobre o amadurecimento conceitual e político internacional do desenvolvimento sustentável e seus desdobramentos no cenário brasileiro? Valdir, por favor. Bom, vamos lá, então. Posso sim. Eu acho que isso é um elemento, talvez, às vezes, muito pouco percebido, mesmo dentro da ciência. A gente... mas que é importante conhecer, porque ele nos dá esperança, viu, Moema? Pensar que na década de 60, eu, evidentemente, não vivi essa década, mas estudei bastante, nós não tínhamos essa perspectiva. Foi através de um conjunto de desastres, muitos devem conhecer, a Barbieri, a própria, que começou a se perguntar, mas espera aí, mas então não são infinitos os recursos, né? Mas os desastres, a poluição, a Raquel Carson, no livro A Primavera Silenciosa, traz isso. Mas então, se nós tratamos mal o meio ambiente, pode ser que isso retorne para nós na forma de doenças, na forma de uma série de coisas. Então, esse foi o grande despertar. Nós tínhamos também o pós-guerra, né, Saad? A Alemanha, com as áreas degradadas pela guerra, onde as bombas explodiam, quando as pessoas pisavam e não sabiam que ali tinha bombas. Então, de repente, e aí um autor muito importante, chamado Michel Serres, ele vai justamente, depois, em 1990, já publicar um livro que chama Contrato Natural. Ele diz, bom, por contrato social, para as guerras entre os humanos, nós temos um contrato. Mas para a guerra dos humanos contra a natureza, não há um contrato, reina a violência. Né? E aí eu acrescento, contra os humanos também, que não pertencem ao mundo, digamos, entre aspas, civilizado, né? Ou contra as outras civilizações que não eram aquelas que a gente... né? Então,
Em 1960 se começa a se perguntar isso, mas foi muito importante, porque isso nasce como movimentos sociais, né? A ciência veio a reboque desse processo. Não foi na ciência que nasceu isso, nasceu na sociedade. Nasceu nos movimentos sociais, nasceu nas organizações internacionais e nasceu nos governos, que depois o Clube de Roma produziu aquele primeiro documento, Os Limites do Crescimento, que levou à Conferência de Estocolmo, que deflagrou um conjunto de ações. Isso a gente precisaria um curso para falar, né? Eu faço esse curso em 6 meses, vou fazer em 5 minutos aqui, mas foi muito importante, porque em 72 o Brasil mesmo foi lá e diz, não, mande a poluição para nós, né? Mas quando voltou o Delfim Neto e chegou no Brasil, os bancos que financiaram o nosso desenvolvimento disseram, não é bem assim. Você pode até ter a poluição, mas não vai ter o nosso dinheiro, né? Então foi um revés para o governo militar brasileiro, inclusive, muito grande aquilo, porque eles tiveram que, às pressas, criar a SEMA e criar uma série de coisas meio biônicas, mas que foram muito importantes. Não faz mal que seja biônico num primeiro momento. Depois foi humanizando e tudo, quer dizer, esse processo foi muito importante. Depois nós fomos tendo outras conferências, sabe, Sádia, de educação, de moradia, né, Tbilisi, educação, tivemos o Habitat em Vancouver, no Canadá, e foram ocorrendo uma série de conferências, e cada conferência que tinha dessas resultava num conjunto de ações nos países, legislações. Então, de repente, a gente descobriu que precisava ter uma legislação para a água, não tínhamos. Vamos pensar, nós não tínhamos companhias de saneamento em 1970. Elas surgiram a partir daí, a Sanepar, a Sabesp, o FMG, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, foram as primeiras companhias. Nós não tínhamos os órgãos ambientais, o IBAMA foi surgir em 1980, mas a SEMA, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que era bem militar, porque foi um militar, levaram a pessoa lá, esqueci o nome dele agora, ele era diretor daquela indústria de carvão em Tubarão, vejam só, ele foi secretário de Meio Ambiente, o primeiro secretário. Eu tive a oportunidade de viajar com ele para a Coreia, e a gente foi conversando, e ele me conta a história, a Valdeira era um absurdo, eu sabia destruir o meio ambiente, eu não sabia conservar, mas me botaram lá, e como o governo militar tinha essas características, então, já deu meus 5 minutos, mas depois que tivemos em 92, tivemos uma série esse processo continuou, e eu vou tentar ser rápido para continuar, e esse processo continuou, e a partir de 92 nós tivemos entrada, então, de muitas universidades, de muitos cientistas, e começou a surgir uma série de discussões mais conceituais. Então, nós saímos daquela ideia de ecodesenvolvimento lá em 70, para desenvolvimento sustentável, que o Greenpeace havia feito em 87, a proposição, para chegar nos ODMs de 2015, e atualmente a gente discute, então, os tais objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS. Então, há 2 eixos muito claros, que é o eixo social e político internacional, quiçá a gente retome esse caminho, que andou dando uma travada ultimamente, com a eleição de algumas figuras estranhas aí no cenário internacional. Espero que a eleição dos Estados Unidos traga bons ares de retomada disso, né? Porque são muito importantes esses movimentos, embora os governos internacionais possam ser criticados e merecem todas as críticas, sem eles, nós não vamos conseguir ir a lugar nenhum. E sem a ciência também não. Hoje nós temos, as ciências ambientais são consideradas, aí, junto com a saúde, as mais relevantes hoje a nível internacional. Muito obrigado, Valdir. Tem chegado aqui algumas questões, perguntas, talvez entre a Buema e o caro Valdir, eu possa, agora aqui, eu
Giovana, está aqui. Por exemplo, o Flávio Ramos faz uma observação. Como aprofundar a dimensão ecológica e a dimensão espiritual e resistir à mentalidade que separa a natureza da questão espiritual? Ou seja, é possível ser uma pessoa relógio sem a ecologia? Eu não sei se o próprio Valdir ou a Moema querem dar alguma contribuição, ou se essa pergunta é dirigida a mim, Flávio. Talvez eles possam dar uma contribuição nessa, porque eles têm no seu percurso, né, essa dimensão de fé e, ao mesmo tempo, essa dimensão de caminhada científica, não é? Não sei se o Valdir ou a própria Moema querem responder, já que você vem de uma tradição inicialmente religiosa que propunha também a perspectiva da unidade. Eu não sei se eu entendi bem, porque ele disse como pode ser uma pessoa relógio? Isso mesmo, sem a ecologia. Não sei o que é que ele quis dizer. Pessoa relógio, quer dizer, um robô? Será pessoa relógio? Deve ser uma pessoa robotizada ou coisa desse tipo, né? Desculpa. É possível ser uma pessoa religiosa? Ah, tá. Sem a... religiosa, saiu relógio. Sim. Pode ser uma pessoa religiosa sem a ecologia. Está muito bem, Paulo. É isso mesmo. Aqui são aquelas mancadas, né, do... Então, dá para você responder, Moema? Não sei se eu respondo, mas acho assim. Ecologia. Eu penso que a gente, hoje em dia, mais e mais, até pelo respeito, né, que se tem às pessoas, independente da etiqueta da religião a que pertence, né? Tem muitas pessoas que cultivam a espiritualidade, né? E penso assim que é difícil hoje ver pessoas que, de fato, cultivam a espiritualidade e não têm na vida essa dimensão da questão ecológica, né? Porque o que vale não é o que a gente pensa, é o que a gente faz com o que pensa, né? O que a gente acredita se manifesta nas ações que a gente faz. Então, normalmente, eu vejo assim uma pessoa que se diz religiosa, né? E que cultiva a espiritualidade, ela sente a necessidade de ter essa ligação com a ecologia, né? Agora, quem está colado na religião como um assunto só de rituais religiosos, né? Ficando longe, inclusive, daqueles que utilizam a religião para fins políticos, como a gente está tendo nesse momento, um exemplo muito claro aqui no Brasil, né? Onde alguém que se considera, inclusive, o Messias, se trata como se fosse, de fato, aquilo que é mal interpretado na Bíblia como rei da criação, como se ser rei da criação incluísse destruir a criação. Nossa, é demais, né, o que está acontecendo aqui. É demais. A Amazônia, o Está Pantanal, satisfeito, Flávio? a região onde eu vivo, que é uma região de trigo e soja, é monocultura, e quem já tem bastante aqui, mas acho que o terreno está caro, vai para Rondônia, é aquela ansiedade, né? Então, e são pessoas que se acham muito religiosas, mas tem uma ignorância total do que seria propriamente se religar, né? Estão colados na etiqueta católica, apostólica, romana, direitosa. Há que se fazer uma distinção entre cristandade e cristianismo. A cristandade fica calcificada historicamente, vinculada às circunstâncias. O cristianismo se repropõe permanentemente como repensamento, não é? Como repensamento da sua genuinidade, não é? Da sua radicalidade, e nós temos tido, fortunadamente, personagens que, no âmbito da igreja, de João 23 para cá, não é? Com variações de enfoques
e de experiências, a Igreja tem procurado desvincular-se, primeiro, do poder temporal, das vantagens, dos benesses, né, para poder genuinamente manifestar o conteúdo fulcral da revelação, né? E o carisma, os carismas, né, nesse sentido, têm a força da democratização desses conteúdos. Por exemplo, Chiara tinha muito presente o pensamento, a elaboração, a pesquisa, mas também, de maneira muito forte, a exercitação, o exercício, não é? A vivência, a ortopraxis, não é? Isto é, não só o pensamento, mas a vida cotidiana. Eu posso explicitar a minha fé de uma forma universal, no trânsito, na relação com a natureza, e, no cume, na relação interpessoal, não é? Porque todos esses suportes, né, ecológicos, ambientais, de destruição dos bens da terra, são em função da dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que é indissociável da dimensão, para quem tem fé, não é? Descuidar-se dessas questões. E mesmo para quem não tem fé, mas é movido por uma ética, ou uma narrativa ética válida, não é? Ele é chamado, digamos, a coerência das suas próprias convicções. Nesse sentido, a encíclica, não só Laudato Si, coloca em relevo, não é? Saiu recentemente um livro, vocês devem ter lido, Homo Sapiens, de um histórico hebreu, não é? Que ele fala dois valores fundamentais ao longo da história. A história não pode privar-se nem da ciência e nem da religião. E, felizmente, não é, nos últimos tempos, tem havido uma interpenetração luminosa entre fé e razão. Saiu um documento, Fé e Razão, porque até onde é possível nós devemos também dar peso à racionalidade da fé, até o limite do mistério, não é? Da transcendência, etc. Da mesma forma, não é que a própria religião amplia os limites da ciência, não é? Finalizada que a gente está fazendo esse trabalhão aí em função do quê? Da fraternidade, da distribuição dos bens da terra, da vida digna para todas as pessoas, da água que vai ficar para os nossos hóspedes, etc., do bom tratamento que se dá à natureza, não é? Então, eu acho que é impossível. Esse dualismo vem de longa data, não é? Quer dizer, uma coisa é a religião, outra coisa são os negócios. É triste. Quando aconteceu a ruptura da barragem de Brumadinho, né, eu fiquei muito triste, né, pelo descuido, né, o querer o maior resultado econômico possível sem se preocupar com a questão cultural, antropológica, ambiental. Até eu estava para escrever um artigo, vendo aquele lamaçal, eu tive a tentação de associar esse lamaçal a todas as patologias da corrupção política, da concentração de etc. E tal. Mas depois me refiz à perspectiva planetária do grito de Jesus, né? Que sente essa ruptura, essa fragmentação, não é? Essa compartimentação injusta, né, das situações. Mas, então, vamos passar agora para o nosso Valdir, fazer uma... Valdir, né? Eu já fiz, agora virei... Acabou? Não? Valdir, eram só essas perguntas? Você vê que eu, como mediador, não devo ser assim, um grande especialista, porque a Fátima me mandou aqui uns papéis. Tem a próxima, Sade. Tem mais uma pergunta? Tem uma para o Valdir agora.
Para o Valdir? Eu já fiz. Onde é que está para o Valdir? Será que ficou no outro papel? Aqui, ó. Posso. Por favor, Flávio, dá uma ajuda aí, rapaz. Aqui também, junto contigo. Quem é que está falando? É o Valdir mesmo? Vamos lá. Pergunta para o Valdir, né? A próxima. Flávio Nunes. Flávio Nunes. Vamos lá. A próxima é do Valdir. Você poderia nos falar um pouco sobre o amadurecimento conceitual político internacional do desenvolvimento sustentável e seus desdobramentos no cenário brasileiro? Eu acho que já falei, Flávio. Eu tenho a impressão que eu já fiz essa pergunta. Eu já fiz, por isso é que eu estou aqui. Calma aí. Não. Então, vamos lá. Essa já foi. Desculpa. Vamos lá. Estamos todos perdidos. Estamos em pleno ano político, onde daqui a alguns dias vamos às urnas eleger nossos representantes municipais. Você, como um cientista político, o que nos diria? Como podemos exercer nossa cidadania tendo em vista os objetivos da sustentabilidade? Então, Flávio, essa é uma pergunta que daria o prêmio Nobel, né, para qualquer um conseguir responder. Vocês estão falando bastante de religião, de fé, de espiritualidade, né? Eu acho que a gente, como sociedade, principalmente a sociedade brasileira, mas a americana também, e aí me permito, então, discorrer um pouquinho sobre isso, né? Toda a discussão da sustentabilidade, ela está muito atrelada a uma ideia de reinventar a civilização, de reinventar a sociedade. Eu acho de reinventar as religiões, inclusive, né? São germes que, de vez em quando, só emergem, né? É pena que eles não se conectam. Eu espero que agora, com todas as ferramentas que a gente tem, igual a gente está agora, a gente possa fazer conexões, porque nós temos, às vezes, carismas, como o de Chiara Lubich, que né, eu esqueci de falar, mas um dos livros que me inspirou muito chama-se Arcobaleno, né, onde tem um conteúdo programático né, para responder essas questões, né, e que nunca esteve lá nesses documentos, tanto da parte científica quanto da parte religiosa, o que for, a gente ficar se preocupando com a sexualidade dos outros, a gente ficar se preocupando com a roupa que a pessoa usa, sabe, com essas coisas, né? Então, e a gente, infelizmente, elege político ainda pelas piadas de mau gosto que ele faz, né? Pelas partes do corpo que ele propõe que a gente tem que fiscalizar dos outros. Isso não tem nada a ver. Eu acho que nós precisaríamos, justamente, né, e outro dia alguém até me pediu uma ajuda para fazer um programa de vereador, né, e o pessoal da USP, nós temos um grupo lá que produziu, inclusive para a cidade de São Paulo, uma agenda para governar a cidade de São Paulo, sobre na USP. E eu mandei isso e eu participei de algumas discussões, que é justamente, Flávio, pensar os 17 aspectos da sustentabilidade. E o primeiro deles tem a ver com a fome, tem a ver com encurtar as diferenças sociais, tem a ver com pensar na água potável, tem a ver... Veja que as nossas cidades, elas são extremamente injustas. As pessoas... Sabe aquela pessoa que limpa a casa da gente? Ela mora lá não sei aonde, ela ganha muito pouco e gasta muito mais que nós, que moramos perto do centro, e ganhamos mais. Então, há uma ideia de justiça... Eu até tenho um texto com o professor Faria que chama Justiça Distributiva, né? Que é a injustiça da cidade. A cidade é injusta. Então, eu diria... Nós temos que abrir os olhos para pensar naqueles candidatos que estão olhando um pouco mais amplo do que isso. Eu acho bacana a gente votar, às vezes... Veja, nós elegemos pessoas, às vezes, porque elas usam o nome de... usam a religião para se eleger, mas esses são crápulas, né? Eu queria... né, eu acho que o que a gente... Você me perguntou, então eu estou respondendo, me perdoa se a resposta não... Mas, assim, eu acho que o que nós temos que olhar coisas muito maiores do que
filigranas moralistas ou coisas desse tipo, sabe? A nossa sociedade está cheia disso, né? Está cheia, a gente precisa trabalhar, e a universidade oferece essa visão mais ampla. O livro da Moema, né, eu acho que tem que ler o livro para ver em quem eu vou votar. O livro ajuda a decidir. Os textos que a gente produz, né, tem muito material, então eu vejo assim, né, talvez o arcobaleno, para quem é do movimento, eu diria que é um belo limitante para saber em quem votar e quem não se deve votar, né? Né? Eu acho que essa é a moral mais moderna, de uma visão mais ampla de mundo, né? No nosso grupo, a gente produz indicadores, né? O Ângelo, até que está com a gente aqui, ele tem a incumbência na tese dele construir um framework, ou seja, uma grande estrutura de indicadores para saber o que é sustentável e o que não é sustentável dentro de uma cidade, por exemplo. Né? E essas questões entram, né? O que não é sustentável? Bom, não é sustentável para uma sociedade hoje misturar interesses privados, até das igrejas, às vezes, com o bem comum. Não é. Isso é extremamente insustentável. Né? Isso vai nos levar ao caos mais cedo ou mais tarde. Né? Então, eu diria assim, eu votaria em candidatos que nos aproximem, que nos distanciem da Idade Média. Tá ótimo. Muito bem. Olha, aqui tem outras colocações. Eu posso dizer uma palavrinha sobre a diga, questão Moema, diga. Dos candidatos, né? Eu faço parte de uma rede, né, que chama Teia da Carta da Terra. E uma das coisas que eu acho que também vai muito na linha do que está sendo dito pelo Valdir, a gente seguia pelos princípios e valores que tem, né? Então, a gente está fazendo uma campanha, vocês têm uma outra que é aquela do Laudato Si, não me lembro mais de quem é, mas a gente está fazendo uma campanha para que candidatos e candidatas à prefeitura ou à vereança se comprometam com os princípios da Carta da Terra, né? São 16 princípios, são valores, né, que mostram assim por onde a gente vai, do planetário até o local, né? E eu tenho, em alguns lugares onde eu vou, digo, se a gente pega princípio por princípio e vai vendo, né, o que está dito nessa Carta da Terra, que foi uma construção que começou lá na Rio 92, e agora a gente está comemorando 20 anos que ela foi aceita através da Unesco nas Nações Unidas, né? Cada um desses princípios leva a gente a pensar diferente, né? E estão muito nessa linha da espiritualidade, que pode ser uma espiritualidade no sentido bem mais amplo do que simplesmente se colar numa religião, né? E que é o princípio, para começar, o princípio da integridade ecológica, né? E essa questão de cuidar da comunidade de vida, né? E aí já vai um grande princípio, né? Não são só nós, os seres humanos, né? Mas os demais seres da comunidade de vida. Quando o senhor deu o exemplo de Brumadinho, aquilo foi terrível e deixou tão evidente que não existe desastre ambiental propriamente dito. O que está ocorrendo em todos esses lugares são desastres socioambientais e eles não afetam um lugar só. A lama de Brumadinho, né, afetou todas aquelas populações ao longo do Rio Doce, né? Atravessou o estado de Minas Gerais, atravessou o estado de Espírito Santo. Quanto peixe morto, quanta vida se foi por conta disso que o senhor falou, né? O dinheiro, o lucro, o poder acima da vida, da comunidade de vida, né? Então, na Carta da Terra, essa questão da comunidade de vida, eu acho assim, dá uma abertura grande para a gente pensar um outro jeito de ser, né? E aí tem toda essa questão da integridade ecológica, né? Que eu sempre falo, tem dois verbos aí que nós temos que aprender a conjugar na marra, principalmente tendo passado por essa experiência da pandemia, né? Que é o verbo prevenir e o verbo regenerar.
porque se tivesse havido o mínimo, como é que eu diria, cuidado de precaução, quantos desastres se teria evitado, né? Não dá para experimentar e fazer, ver como é que está, para ver como é que fica. Não dá mais para fazer nada disso. Nem no âmbito pequeno, muito menos no âmbito maior, né? E é isso que vai, pouco a pouco, nos trazendo também, né, como parte desses princípios, essa ideia de, bom, tem muito estrago, cabe a nós, né, regenerar tudo que é possível e fazer disso, eu acho, um grande trabalho de educação ambiental em todos os níveis e em todos os espaços possíveis. Eu sempre acho que as religiões podem ser grandes espaços de educação ambiental, que são lugares que a população está ali, né? E a gente regenerar tudo que é possível ao redor daquilo que a gente vive e contribuindo com causas maiores, né? E isso vai trazer justiça social e ambiental e vai nos trazer também num caminho que se dirige mais para a questão da não violência e da paz. Então, a gente está fazendo essa campanha e tem vários que estão assinando, e é interessante, porque dizia, eu já faço isso. Então, agora, como vereador, você vai ter que aprender a fazer isso, né, de um outro jeito. Você estava na universidade como professor, você não estava aí demandado de fazer boas proposituras, de aplicar boas leis, tem que aprender isso agora, né? A mesma coisa que vai para a prefeitura, né? Não importa se você era um ótimo empresário, agora você vai ter que ver como é que faz essa gestão sustentável, né? É uma aprendizagem ao longo da vida a partir das novas circunstâncias, das novas situações que a gente vai vivendo, né? Sádio, teu microfone tem que abrir. Não abriu, Sádio. O botãozinho vermelho, clica em cima. Tem que abrir o teu áudio. Isso, Pronto. ótimo. Pronto. Já voltou? Deu, sim. Olha, aqui tem chegado várias perguntas e chegas aqui, mas penso que elas estão implicitamente respondidas, tanto pelo Valdir quanto pela Noema, né? Noema. Portanto, assim, mas só para dar uma satisfação às pessoas, a irmã Loisa Urbano, diz que ambos sofreram na carne o impacto da ditadura brasileira. É possível conectar nessa história de dor uma relação entre a perseguição política e ecológica? Acho que está implicitamente respondida. Mais uma pergunta: é possível, já foi falado, né, conciliar a ecologia integral dentro do modelo capitalista, ou é necessário pensar em um novo modelo? Eu gostei do pragmatismo com que o Valdir colocou. Quem quer colaborar, sinceramente, às vezes nós criamos inutilmente adversários imaginários de pessoas que não fazem parte numa análise mais detalhada da pretensão de agredir o ambiente, até nem tem consciência, mas é preciso saber identificar, mesmo na diversidade de posicionamentos, a boa disposição. Porque, se nós observarmos, né, hoje, o tempo que se perde em atacar o outro, né, e se atacarem reciprocamente numa fragmentação da ecologia humana, das relações interpessoais, né? Chiara tinha, assim, uma perspectiva, eu gostei muito que o Valdir tenha feito referência ao arcobaleno, aos 7 aspectos, como nós chamamos. Chiara dizia, ama o próximo como a ti mesmo, mas ama a nação do outro como a própria, ama a religião do outro como a própria, ama o partido do outro como o próprio. Senão,
vai haver uma fragmentação, uma dispersão de energia, uma verborreia e depois uma ignorância, né, da exercitação política autêntica, que ela chamava a política o amor dos amores, porque são ferramentas fundamentais na universidade. O risco maior não é nós esquecermos que nós somos iguais a todas as pessoas e diferentes de todas as pessoas. Quando um princípio de unificação precede a diversidade é riqueza. Quando não existe essa, somos todos seres humanos e nós nos confirmamos reciprocamente, a diversidade é ameaça, é guerra. Então, a perspectiva também, aqui quero aproveitar a ocasião, do carisma e da perspectiva dos documentos conciliares, é que nós somos todos irmãos, antes de tudo. Ora, se nós nos reconhecemos irmãos antes de tudo, as diversidades que não sejam predatórias, não é? São enriquecedoras. Essa é a perspectiva do último documento também do Papa, Tutti Fratelli, todos irmãos, né? Que foi muito... Ela é mal entendida para quem tem que abrir espaço para uma transformação, uma mudança, não só a nível pessoal, mas a nível institucional, municipal, estadual e planetário, como dizia a nossa querida Norma. Portanto, essas respostas estão mais ou menos implícitas. Eu acho que nós estamos aqui já chegando ao final. Eu pediria ao Valdir que fizesse o Valdir e a nossa Moema, que fizesse as suas considerações finais. Diga. O Flávio tem uma pergunta. Quem? O Flávio. Eu gostaria Diga, de fazer uma Flávio, pergunta para a Moema. Diga. Na realidade, são duas perguntas. uma seguida da outra dentro desse contexto de tudo que foi apresentado. Que forma que a sua experiência e trabalho, né, no âmbito das causas ambientais, ela pode nos dar uma visão de como o mundo ele precisa despertar para esse cuidado? Você meio que já respondeu, mas eu queria, né, se você pudesse, uma coisa mais sistematizada, né? Como que isso pode contribuir, né, com essa sua forma, né, dar uma visão melhor para esse despertar, para esse cuidado da casa comum? E, complementar a isso, o que a gente precisa fazer para repensar o futuro, né, nessa perspectiva de pessoa, natureza, sociedade, globalização? Como é que você vê essa questão aí, Moema? Bom, eu vou falar daquilo que eu sei fazer, né? Ótimo. Eu tenho trabalhado muito como educadora popular. E eu acho assim, uma coisa é aquilo que eu comentei antes, até tinha uma pergunta, acho que tinha sido pensada antes, né, Fátima, que era uma pergunta a respeito das academias e a respeito dos saberes. Eu penso assim que uma das coisas que a gente precisa recuperar ou começar a desenvolver onde não tem, é toda essa questão do diálogo de saberes, né? Que Paulo Freire insistia bastante nisso, né? E eu vejo assim, na minha experiência, eu nunca fui do mundo acadêmico como o Valdir, né? Mas sempre a gente procurou, sabe, aproveitar do conhecimento produzido na academia, né? Para a gente dar conta de muitas coisas que se podem aplicar na prática, né? Mas eu acho que a gente também depois foi indo além, principalmente quando teve essas ditaduras em toda a América Latina, né? Teve alguns grandes intelectuais como Orlando Fals Borda e outros, né, que começaram a desenvolver toda essa ideia da pesquisa participante, né, de como você pode partir da realidade e se juntar com outras pessoas que estão envolvidas e querem mudar, querem transformar, que seja na academia, que seja em espaços onde trabalham mais como técnicos, né? Mas como é que a gente sai dessa fragmentação nesse sentido também, né? E acho que ali tem um trabalho muito grande a ser feito, até como um assunto de cidadania local,
que sempre é planetária, né? E como diz a Vandana Shiva, no jeito como você vê e trata uma semente, ali está o modelo global que você tem na cabeça, né? Então, a gente precisa muito pensar nisso, né? Como é grande quando a gente se mete em algo que é, assim, muito local, mas como isso tem, de fato, algo que está ligado ao conceito mais global. E, assim, eu penso que a educação socioambiental é um dos caminhos realmente para a gente desenvolver todo esse conceito de ecologia integral. E nós trabalhamos muito desde Rio 92, quando nós produzimos o Tratado de Educação Ambiental, com o conceito de sociedades sustentáveis com S, justamente por causa da necessidade de se respeitar a diversidade. A Terra é diversa, né? Os territórios são diversos, as culturas são diversas. Então, a gente não pode contrapor um modelo hegemônico com outro modelo hegemônico, né? E nós estamos nesse modelo, né? Porque atualmente é mais ainda do que país contra país, são corporações contra todos nós. E realmente eu não vejo que seja possível a gente ajudar a sustentar o sistema capitalista e achar que vai dar para desenvolver a ecologia integral. A ecologia integral vai na linha de mudar o sistema em que nós estamos, né? Podemos não querer o sistema, o socialismo, o que a gente conheceu, mas algo diferente vai ter que acontecer na nossa relação conosco, como seres humanos, na convivência em sociedade e com a natureza, né? E pensando na Terra como a mãe Terra. E a gente estava hoje também numa outra palestra, assim, aquilo que a Carta da Terra também trouxe muito forte, que o Leonardo Boff comenta, é que a Carta da Terra realmente, através dos princípios, nos ajuda a repensar esse triângulo, né? Que tem lá em cima a economia de mercado comandando a vida da sociedade e a questão ambiental. E tem que virar, né? A economia vai ter que ser pensada a serviço. Temos que ter abundância, partilha da abundância, e não alguns se enriquecendo cada vez mais, à custa da maioria. Então, a economia ser pensada a serviço da vida em sociedade e a serviço da vida e a reprodução dos ciclos de vida da natureza, né? Essa é a grande, grande revolução que vai ter que ser feita. E penso que sim, né? Que a educação socioambiental, que não é a educação dos bancos de escola para criança, até para as crianças poderem ser educadas socialmente e ambientalmente educadas, nós temos que ter pessoas adultas que se reciclam, que se renovam, que se educam e tomam a educação como um assunto de educação permanente ao longo da vida, sempre individual e coletiva ao mesmo tempo. É isso que penso como educadora popular, e a prática da gente é uma forma, né? E a outras tantas formas que existem, como dizia o professor Vardir, né? A academia está se mudando também, né? Mas eu sempre penso, né? Nós temos muitas pessoas, né? Talvez não tantas como a gente precisaria, professor Valdir, mas quantos professores, pesquisadores e pesquisadoras que estão realmente embarcados nessa nova linha, mas a estrutura das nossas instituições é muito cartesiana ainda, muito, muito. Então, você tem gente assim que se vira, né, para conseguir criar coletivos, criar observatórios nas áreas de extensão, principalmente, né, para essa outra forma de produzir conhecimento e divulgar. Os meios de comunicação, a gente dispõe de meios que não são os oficiais, né? As redes sociais estão aí, mas a gente não foi educada para controlar e aprender a fazer o melhor. Então, do mesmo jeito que pode ser um grande canal de comunicação, né? O celular virou um canal de também transposição de ódio. Então, é tudo uma grande aprendizagem que essa nossa era em que nós estamos vivendo, né? Nos demanda. Eu vejo assim. Muito bem, ótimo. O Paulo Reck diz que tem 2 perguntas. Então, estamos em tempo ainda. Quem é que coordena isso? É Fátima?
Paulo, você quer Oi. fazer duas perguntas que apareceram no YouTube, né? Então, no YouTube tem muita gente agradecendo e fazendo comentários positivos, Moema e Valdir. Se fosse falar aqui, ia tomar muito tempo. Mas tem duas perguntas que me parecem significativas. Marlene Alano Coelho Aguilar, ela diz o seguinte: gostaria de perguntar sobre a visão de ecologia de São Francisco à frente do seu tempo e a demora do mundo cristão em comungar desse saber. Depois completa com o nome Jair Quaresma, talvez eles estão vendo em grupo lá. E a outra pergunta da Neide Paula: quando o capitalismo surgiu junto ao consumismo, a sociedade tinha uma noção da exploração desmedida dos recursos naturais e da poluição? Tem a impressão que não foram respondidas, né? Quem sabe Não. o Valdir poderia responder? Sim, sim. Eu posso falar. Eu acho que de São Francisco, eu não poderia, digamos assim... eu só queria que tu repetisse a primeira pergunta de São Francisco, porque eu perdi, porque eu acabei... Então, ela cita que a visão de ecologia de São Francisco está à frente do seu tempo. Certo. Segundo a consideração, a demora do mundo cristão em comungar deste saber. Então, eu acho que esse é um dos grandes... a demora do mundo como um todo, né? Não só cristão, eu acho que o mundo como um todo. A gente, às vezes, tem ilusão que na Ásia ou em outros lugares, são nichos apenas que tiveram, talvez os budistas, mas, assim, eu vejo que a demora do mundo cristão está muito associado ao fato também de que o mundo cristão sempre esteve muito ligado ao poder no Ocidente, né? E o poder sempre esteve ligado ao poder político, sempre não se dissocia do poder econômico, né? Então, nós não podemos nos iludir de vez em quando aparece um grande empresário, como o Stefan Schmidt-Hein, da Avina, que faz grandes coisas, mas são indivíduos transformados por alguma força, né? Às vezes espiritual, às vezes de experiência de vida e tal, mas não é uma coisa sistêmica. Então, eu acho essa pergunta é muito interessante, Paulo, porque é o seguinte: o que nós temos? Nós temos uma clivagem de forças, que, a partir da década de 60, sobretudo, como eu disse, com o surgimento dessa questão ambiental, se degladiam, isso eu vejo como positivo. Então, agora, nesse momento, precisamente, a gente está vendo essa medição de forças, que é uma agenda mais progressista, onde a questão ambiental, junto com a das mulheres, de gênero, das crianças, está de um lado, e uma agenda mais conservadora, né? E essa agenda conservadora, por incrível que pareça, é a que se associa ao cristianismo mais fortemente. E que eu acho, e aí eu estranho, porque dentro das religiões existe a agenda progressista, mas ela parece que tem menos força, eu não sei, com menos organização, né? Eu acho esse é um ponto fundamental. E só para complementar, para talvez passar para a Moema, a outra pergunta era em relação à força do capitalismo, né? Isso, né? Esqueci. Então, questiona se o capitalismo, quando surgiu junto ao consumismo, se a sociedade tinha noção da exploração desmedida dos recursos naturais e a poluição como consequência. Não. Veja, a gente pode compreender o capitalismo por muitos vieses, né? Eu, particularmente, fiz uma tese, estudei bastante a partir da perspectiva weberiana, né? Onde existia, na época, predominava, na época do Weber, lá no final do século retrasado, início do século passado, uma perspectiva de que o capitalismo emergia por conta da acumulação primitiva, ou seja, por conta das somas de riquezas das monarquias e da igreja,
Isso era uma visão muito marxista, inclusive, o marxismo dizia isso e criticava muito a igreja por isso e os estados monárquicos. O que o Weber fez? Ele era meio espírito de porco, assim, ele falou, bom, já que estão dizendo que todos os cisnes são brancos, eu vou achar um preto aí, só para fazer confusão, né? E ele achou, ele foi lá e estudou o calvinismo nos Estados Unidos e a estrutura religiosa do calvinismo, que é a predestinação. Então, bem rapidamente, o calvinista, ele nasce predestinado, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não tem jeito, não importa o que ele faça durante a vida, já está resolvido. O problema é que ele não sabe se ele é um eleito ou se ele é um condenado, então ele fica buscando essa resposta durante a vida dele. E ao buscar essa resposta, o que ele faz? Ele é assertivo, ele fala, bom, na dúvida eu vou fazer tudo certo. Que nem a pergunta que o Saad botou. E o que era tudo certo? Fazer tudo pela obra de Deus. Tudo era para a obra de Deus, para o calvinista. Então, se ele procriava, se ele trabalhava, se ele produzia e tal. E o que era a obra de Deus para o calvinista? Era o coletivo, era a empresa. Então, ele reinvestia. Então, aquele cara americano, com terninho meio surrado, de chapéuzinho, que tinha um monte de dinheiro escondido, era o cara que aplicava. E aí o Weber prova isso, ele demonstra na tese dele que o que fez o capitalismo se desenvolver, o capitalismo americano, não foram as reservas da igreja e dos reinados, mas foi um espírito, que ele vai chamar de o espírito do capitalismo e a ética protestante. E esse espírito fez com que, digamos assim, criou uma coisa que a gente chama de racionalidade econômica, que é uma técnica muito apurada de construção econômica, que é o trabalhador industrioso, o empresário honesto, correto. Então, ele usa então o Benjamin Franklin, que é até o fundador dos Correios, diz, ai de você se o teu credor te pegar jogando sinuca às 5 da tarde no bar. Né? Agora, se ele estiver trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite, ele vai te emprestar mais dinheiro. Então, tem toda uma lógica que surge aí. Então, está muito ligado o capitalismo a essa lógica, mas nada em relação à natureza, porque o capitalismo justamente surge pela capacidade da sociedade, desses esquemas, de explorar mais a natureza e transformar isso em riqueza. Essa é a equação. A equação é precisamente isso. Se eu te dou um pedaço de terra, você tem que tirar tudo dela. Tudo. Se você não tirar, você é um vadio. Você é entende? Então, os índios foram chamados assim durante muito tempo, a Moema, por quê? Porque eles só tiravam o necessário. Não, esse não presta para a sociedade capitalista, esse cara. Para a sociedade capitalista tem que gerar muitos... Veja, esse discurso está de volta agora, gente. Está de volta. É o discurso do... Desculpa, é o discurso do presidente americano, do presidente brasileiro, está de volta esse discurso. E pega um monte de gente desprevenido que entra nessa também, né? Então, assim, de fato, não tem nada a ver com o capitalismo e não tinha essa consciência. Essa consciência emerge na década de 60 por conta dos grandes desastres e pela popularização dos desastres, né? A Terra vista da Terra, né? Quando o pessoal vai lá na Lua e enxerga a Terra de lá. Quer dizer, nós começamos a ver o mundo numa perspectiva que nunca tinha sido pensado antes. Para vocês que são mais maduros, Saad, né, sabem disso. É um mundo até a década de 60 e outro mundo a partir da década de 60. Então, e hoje nós estamos no ápice desse mundo novo que foi inaugurado na década de 60, que nós podemos estar aqui junto, sem estar junto, né? Então, essa é uma questão muito importante. Eu acho que a discussão ambiental, ela não é uma discussão isolada, é uma discussão civilizatória, que está junto com a reinvenção das religiões, com a reinvenção das relações entre homem e mulher, com a reinvenção de Deus, talvez, provavelmente na cabeça das pessoas, que a gente está reconceitualizando as coisas, e espero eu, numa direção boa, né? Não negativa, não... Né? Mas as forças de resistência, elas se reorganizam muito rápido. Então, do ponto de vista da ciência política, que foi me perguntado, vejam vocês que os grupos muito rapidamente se organizaram e tiveram reações, e reações exitosas no mundo, em várias partes do mundo.
E aí entram as técnicas N, né? Fake news e todos os artifícios que se usa. Então, eu acabei falando mais do que foi perguntado, mas é porque é muito mais amplo do que pensar só essa dicotomia capitalismo-natureza. É civilizatório. Muito bem, eu acho que de um enriquecimento muito grande de saberes e de experiências, né, que nos fazem esperar, não é? Porque se nós só analisamos ou fazemos diagnósticos sem interagir, sem concretamente, desde a dimensão pessoal, né? Ecologia pessoal, aquela comunitária, o trabalho que a querida Moema faz, né, junto, sem o elemento que para mim aglutina as pessoas de boa vontade, movidas pela fé, ou quando você fala até o repensar Deus, né? A maior parte de nós acho que nunca se embateu na experiência profunda de um Deus amoroso, misericordioso, um Deus cósmico, não é? No sentido de perceber que tudo, né, a mística dos olhos abertos, como diz aquela nossa teóloga lá do Rio de Janeiro, no sentido de que tudo humano e espiritual se interagem profundamente, né? O mistério da encarnação, o Deus que entra na história assumindo a nossa, se espoliando. Não são essas ícones, essas representações ou narrativas ou convicções, não é, que formatam um tempo novo, né? Uma coisa que eu fui militante político, para a alegria da Moema também, fui preso, né, fiz várias incursões nesse âmbito. Eu nunca fui favorável à luta armada, né, porque o líder Jesus nunca derramou o sangue de ninguém para transformar o mundo, e eu não poderia seguir outro caminho, embora respeito as justificativas. Tenho comigo que a violência gera violência, né? Violência em todos os sentidos. Violência contra a natureza, violência contra a mulher. Violência contra a água, maus tratos nas relações interpessoais, né? As categorizações, as hierarquizações, todas essas formas de desigualdades, né? Eu acredito que tem na convergência plural, né? Eu volto a dizer o que Chiara sempre dizia: se todos nós nos sentimos irmãos, as diferenças nos enriquecem. Se nós não partimos do pressuposto que nós somos todos irmãos, numa perspectiva antropológica, cultural, as diferenças são assustadoras. E noto, enquanto o Valdir falava, não é que há muitos mal entendidos. Às vezes as pessoas queriam chegar a objetivos comuns, aí haviam desvios, e esses desvios é por equívocos, por falta de conhecimento, por falta de experiências condivididas, ou por afirmação de poder, né? Eu fiquei muito decepcionado quando vi grandes oportunidades para as vertentes progressistas transformarem a economia e tudo mais, repetirem os mesmos abusos daqueles que eles combatiam. A corrupção. Né? Tem uma frase de um filósofo que diz: é inútil colocar roupas novas em homens velhos, no sentido de que, religiosamente ou culturalmente, a transformação, né, se dá a partir daquele processo permanente que dizia Moema, de educação, educar-se. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu faço um trabalho assim na Fazenda da Esperança, na recuperação de dependentes químicos. Ali o pessoal diz: mas isso é assistencialismo. Ali é o espaço aonde vão parar as vítimas das contradições estruturais, das estruturas de pecado, das agressões ao ser humano.
Mas eu vou lá, e vocês acreditam, o pessoal pergunta, o senhor vem fazer o quê aqui? Eu disse, eu vim me recuperar. O senhor bebe? Não, rapaz, eu não tenho carcaça para isso. 2 goles eu já caio para trás. Cheira uma branquinha, uma cocaína? Não, rapaz, eu também não tenho, não cheguei a esse ponto. Pedra, nada. Então, do que é que o senhor vem se recuperar? Eu digo sempre, vocês acreditam, eu venho me recuperar de tudo. Eu venho aprender com vocês. A identificação com o sofrimento humano, a identificação com a destruição da natureza nos torna pessoas sensíveis a uma caminhada, a um processo, ao procurar o positivo aonde ele estiver. Uma experiência interessante, eu vendo o Valdir, é aquela que faz o padre Wilson lá em Florianópolis, na mobilização da universidade, dos pequenos empresários, dos recursos que existem, né, potenciais na comunidade, em função de uma perspectiva de fraternidade, de justiça, de respeito, de encanto. Né? O ser humano é o nosso encanto. A expressão de Chiara, em contraposição com a expressão do Sartre, né? O inferno são os outros, ela dizia, o paraíso do eu é o outro. O nosso verdadeiro ser é ser um. Não é? São essas expressões que dão esperança. Não é? E ser um não é ser um todos os católicos, é a humanidade toda, com a criação. Não é? Então, eu penso que, eu não sei como é que funciona isso aqui, a minha assessora, Fátima ou Flávio, o que eu devo fazer? Nós vamos fechar, vai ter as considerações finais, foi tão rica, não é? Essa comunicação aqui que as considerações finais são Considerações finais. Oi? Considerações finais. Tá bom. Então, Ema, se você quiser dizer uma consideração final, e depois o Valdir, a gente vai ficar muito agradecido. Bom, quero de novo agradecer, né, esse convite. Eu também achei muito rica tudo que a gente falou. Fiquei muito feliz em conhecer você, Valdir. Eu quero ter o seu contato e conhecer melhor o trabalho que você faz. Uma pessoa que ganha 3 vezes o prêmio Jabuti, não é alguém que escreve qualquer coisa. Muito prazer. E eu sempre digo, né, quando a gente conclui algo, é porque vai começar outro algo, né? Então, para mim, algumas coisas que a gente falou hoje de noite são o começo de novas reflexões para a minha aprendizagem permanente. E eu gostaria de deixar para vocês, né, de presente, um poema que eu fiz quando me perguntaram, afinal das contas, porque eu trabalhei mais de 50 anos sobre a questão das relações de gênero, né? Como uma questão estruturante mesmo, né, para novas relações com a natureza também. E aí era difícil fazer um resumo, e eu resumi num poema que eu quero dedicar para vocês. Imaginemos um mundo assim: mulheres e homens que cultivam a igualdade como seres humanos na diversidade de sexo e identidade sexual. Homens e mulheres, crianças, jovens, pessoas adultas, pessoas idosas, cultivando a sua igualdade de seres humanos na diversidade de gerações. Mulheres e homens brancos, negros, amarelos, cultivando a sua igualdade enquanto seres humanos na diversidade de cores, de raças e de etnias. Mulheres e homens com ou sem necessidades especiais, cultivando a igualdade como seres humanos na diversidade de suas condições físicas, psíquicas e mentais. Mulheres e homens convivendo em sociedades sustentáveis, cultivando a sua igualdade como seres humanos na diversidade de territórios, de nações, de culturas e de religiões. Esse é o futuro que eu almejo e
para isso acho que estamos tentando trabalhar todos nós. Muito obrigado, Moema. Que maravilha. Muito obrigado. Valdir? Depois dessa, né, o que eu vou dizer? Eu acho que agradecer, sobretudo, a Fátima pelo convite, foi um privilégio estar com o Saad, e agradecer a Moema. Moema, eu escrevi outro dia, por ocasião do aniversário do Maurício de Souza, no dia que eu recebi o Prêmio Jabuti lá em São Paulo, ele recebeu uma homenagem também do Prêmio Jabuti por seus 80 anos, e a gente esteve junto no mesmo palco. Eu disse que eu sou uma pessoa que tem uma carreira curta, porque eu fui estudar tardiamente, mas eu tive grandes privilégios na minha vida, e aí eu escrevia justamente isso, que estar com Maurício de Souza era um grande privilégio. Eu queria dizer que hoje foi outro estar contigo. Realmente eu me sinto presenteado por esses momentos, e sempre que puder estar com vocês, eu fico à disposição. Eu acho que tem não sei se é para oferecer alguma coisa, acho que a gente aprende muito mais, né? E tem foi um grande privilégio. Obrigado, Fátima, pelo convite, por ter dado essa possibilidade. Eu estou vendo a Sandra aqui, não sei se ela quer dizer uma palavra. Sandra, como é que eu faço para... Boa noite a todos. Eu estou aqui me deliciando com tudo aquilo que vocês falaram. Infelizmente, não consegui participar desde o começo, mas de onde eu peguei a live, maravilhoso. Eu queria agradecer realmente, também o privilégio de conhecer gente tão legal. Muito bacana. Obrigada mesmo, gente. É um grande aprendizado. Fátima, então, fazer a conclusão, eu estou enriquecido, rejuvenescido, não é? E também muito feliz de ter conhecido a Moema, rever o meu grande amigo Valdir, mais gordinho, mais... Né? Será que eu lembro aí do nome da tua esposa, Soraya, né? É Soraya, tua esposa? Soraya. Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Tá tudo em ordem, sabe? Tá tudo em ordem. Graças a Deus. Mas ver também vultos belíssimos aqui, jovens, alguns eu conheço, até o Flávio. A Fátima me falou, olha, o Flávio Nunes, mas quando eu vejo, eu acho que eu conheço de algum lugar também, essa jovem muito bonita aqui embaixo, o rapazinho de bigodinho ali, o João Paulo, tudo gente que carrega dentro de si, não utopias distantes, né? Mas um cotidiano que é permanente transformação, não é? Eu quero concluir dizendo, não é, que essa perspectiva da unidade, foi tão bom o Valdir remeter a mim pessoalmente aos 7 aspectos, pedagogicamente, como instrumento de emanação de grandes inundações de tipo cultural, social, a economia de Francisco, a economia de comunhão, a partilha dos bens, não é? Porque eu creio que há uma saturação, embora haja resistência, há uma saturação nas estruturas vigentes. Elas estão tocando o fim, elas tentam se refazer, mas enquanto houver, não é, mágoa, raiva contra o seu semelhante, não é que isso não significa ficar, como o pessoal diz, você agora que ficou mais sênior, ancião, parece que se tornou assim muito conciliador. Não, não é isso, não. Nós somos, muito bonito, o Moema, o teu poema é de uma riqueza incrível, é uma versão feminina da encíclica Todos Irmãos. Se você chegou a ler, não. É uma versão. É impressionante, né? O pessoal confunde. Isso não significa diluição das identidades. Cada um tem que ser o que é. E não adianta demagogicamente, não é, fazer de conta que está aceitando o outro porque abdica da sua intimidade, da sua identidade mais profunda. Isso não significa.
é uma convivência de identidades, não é uma confusão, um hibridismo indeterminado, etc. Portanto, eu acredito que, com essas palavras, não é, a gente pode agradecer a todos. Eu peço que vocês tenham muita paciência e me perdoem, porque eu falei para a Fátima, né? Olha, eu não sou muito prático com internet, até fiquei aqui todo atrapalhado, mas foi um dom para mim. Eu repito que foi uma aprendizagem muito grande e um reacender, né, essa esperança de que a gente possa saborear na nossa caminhada, pelo tempo que nos é dado, um empenho comum que já é, não é ainda, mas já é. Né? Momentos como esse já nos fazem respirar uma atmosfera de concórdia e diversidade. Eu agradeço muito e passo agora a palavra para Fátima Lankebeck. Olha, Saad, assim, né? Eu vou seguir o roteiro que a gente escreveu, porque realmente hoje é uma noite muito cheia de emoções, né? Então, para não fugir do script, eu vou me prender bastante, né? E realmente alguém tem que fechar o ciclo, né? Aquilo que começa em algum momento tem que ser fechado. Então, hoje é o dia, né, de fechar esse ciclo. Então, hoje chegamos ao nosso último encontro do primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral. O encontro de hoje é de muita alegria e gratidão a cada um que construiu para realizar esse projeto. Tenho certeza que não existe palavra alguma que possa expressar o que eu estou sentindo agora. Porém, só posso dizer obrigada. Anúncio agora o encerramento do primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral, realizado pelo grupo ConnectVet e com apoio da rede internacional EcoAm. Boa noite. Agora, acredito que Giovana nos colocou todos como mosaico, né? E fiquem com as indicações da editora Cidade Nova. Maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Bom demais. Moema, Flávio. Obrigado, Bom demais. Foi uma festa. Gostinho de quero mais. Boa noite a todos. É possível um político ser santo? Yeah.